Olá, como vai? Estamos de volta para mais um Questão de Ordem. Hoje o nosso convidado é muito especial, meu amigo, pesquisador, chefe da Embrapa Territorial, professor Evaristo de Miranda, que está nessa empresa há mais de 40 anos, tem mais de 1.000 trabalhos publicados, é autor e coautor em mais de 50 livros, doutor em Ecologia pela Universidade de Montpellier, na França. Então, tem aí um currículo colocado sempre à disposição do nosso Brasil. Evaristo, permita-me chamar assim, você também é do nosso canal. Muito obrigado por ter aceito o convite para esse bate-papo. Eu é que agradeço essa oportunidade de participar do Questão de Ordem. Só fazendo uma precisão, eu não sou mais chefe da Embrapa Territorial. Agora sou pesquisador da Embrapa. O chefe é o Gustavo Spadotti atualmente. Tá certo, feita essa correção, mas você continua aí Sim, à disposição claro, da pesquisa brasileira nessa área. E é claro. sobre isso que eu ia te falar, fazendo uma pergunta assim até que me vem na cabeça aqui. O que mais te empolga no Brasil? No Brasil é o povo brasileiro, né? Sempre achei o povo brasileiro uma coisa extraordinária e ao conhecer a história de como se constituiu, né, esse povo é de uma riqueza impressionante, né? Tudo que a gente tem no Brasil. E principalmente parte desse povo que vive no mundo rural, né? E que garante hoje esse sucesso extraordinário que é a agropecuária brasileira, que hoje não só alimenta os brasileiros, mas alimenta o mundo. Professor, mas dentro dessa nossa realidade, o senhor que... Eu sempre olho para o senhor como um satélite, né? O senhor é aquele cara que fica olhando a Terra lá de cima. Eu não sei se foi por isso que nós nos conhecemos, porque, de repente, eu não sei se faz 6 ou 7 anos, não vou Mas arriscar mais, mas aí o senhor, de repente, está lá nas mãos com aquele tanto de documentos do CARO, Cadastro Ambiental Rural, e, de repente, o senhor e sua equipe começaram a fazer análise desses dados e, de repente, a partir daquele estudo, a gente começou a ver o Brasil de uma outra forma, não é verdade? isso é verdade. A gente sabia, sempre soubemos todos, que os agricultores preservavam a vegetação, não é? Eles cuidavam das matas, dos rios, etc. Mas a gente tinha uma declaração do que havia de matas no censo, mas era um número não muito preciso e não tinha mapas, né? E com o cadastro ambiental rural, quem está nos escutando, nos assistindo, é interessante saber, 6 milhões de produtores rurais brasileiros delimitaram, assim, numa imagem de satélite, com 5 metros de detalhe, ou seja, uma coisa muito detalhada, eles delimitaram a sua propriedade e marcaram tudo que tem lá de nascente, de rio e, sobretudo, de vegetação nativa. Floresta, de cerrado, de caatinga, tudo isso eles colocaram. E o que o Valteno você evocou foi isso. A Embrapa trabalhou essa enorme massa de dados, não é? Veio trabalhando, desenvolvendo programas cada vez mais adequados para tratar esses dados, desde 2016 que a gente começou isso, e esse trabalho hoje está praticamente concluído, no sentido que quem tinha que se cadastrar já se cadastrou, falta muito pouca gente, etc. E o fato é que nós ficamos surpresos quando a gente soma as matinhas que tem dentro de cada imóvel rural, quando você vai somando tudo, que são terras privadas, a gente chega a 2,8 milhões de quilômetros quadrados, ou seja, 33,2% do Brasil. Em outras palavras, um terço do território nacional está dedicado a preservar a vegetação nativa pelos agricultores, dentro das propriedades rurais. Se a gente considera os parques nacionais, unidades de conservação, isso aí é da ordem de 10%. E os produtores preservam um terço do Brasil, em terra privada. E o mais incrível disso tudo, né? Não recebe por esse patrimônio imobilizado, né, professor? Não, infelizmente, o produtor rural, além dele imobilizar esse patrimônio, a Embrapa Territorial fez uma estimativa de quanto vale essas terras, porque como nós temos as áreas em cada município, sabemos o valor médio da terra em cada município, então existe um patrimônio fundiário, por exemplo, em Sinop, o agricultor comprou 1.000 hectares, pagou 1.000 hectares. Aí, quando ele está começando a explorar a área, vem um decreto, né, da época lá do Sarney Filho, na época do Fernando Henrique, que fala que ele só pode usar 20%.
80% ele não pode mais mexer, né? E isso foi indo daí para frente, etc. Então, ele pagou por aquela terra. Esse patrimônio, quando você calcula o valor da terra em cada município, faz o total, isso está disponível no site da Embrapa, por estado, por micro-região, por município. Mas no Brasil, isso dá um valor superior a 3 trilhões de reais. 3 trilhões de reais. É muito dinheiro. Não existe nenhuma categoria profissional no Brasil, nem pesquisador, nem militar, nem advogados, nem médicos, nem jornalistas. Imagina que se existe alguma categoria profissional que dedique do seu patrimônio pessoal alguns trilhões em prol do meio ambiente. É o que os agricultores fazem, como você disse. E não só eles não recebem nada por isso, como eles têm que gastar ainda todo mês. Eles têm que tomar conta. Se pegar fogo, eles são multados. Se alguém roubar a madeira, eles são multados. Se o gado invadir a APP, ele é multado. Então, ele tem uma espécie de um pequeno parque nacional que criaram dentro do imóvel e ele também foi transformado numa espécie de guarda florestal. Ele tem que cuidar de tudo isso. Tem que fazer cerca, tem que fazer acero, tem que fazer vigilância, etc, etc. Mas é o que nosso Código Florestal determinou. E os produtores, eles aceitaram isso, e estão trabalhando por isso. Agora, existe um serviço ambiental que eles estão prestando que precisava ser conhecido e talvez um dia reconhecido com algum pagamento por esses serviços ambientais que eles prestam. Até porque quando acontece algum incêndio, algum desmatamento dentro dessa área, eles são punidos, né, por isso, né? Quer dizer, na verdade, não recebem e têm que pagar por qualquer coisa que aconteça. Agora, foi aprovado pelo Congresso o projeto que faz aí tem aí o pagamento por serviços ambientais. Mas me parece que isso ainda não foi, ainda é mais complicada a aplicação, precisa de regulamentações. Mas como é que o senhor viu essa iniciativa? A iniciativa é boa, é necessária, né? É um avanço, mas mais que regulamentação precisa de dinheiro, né? Quem vai pagar? Quem vai pagar? A gente não consegue pagar para o produtor preço justo pelo arroz que ele produz, pelo arroz que ele está produzindo, né? Preço justo pelo café, etc, etc. Você acha que nós vamos pagar pela proteção da água, assim, pela biodiversidade, né? Então não é simples você valorar e encontrar, sobretudo, pagamento consistente, etc. Algumas prefeituras têm algumas iniciativas, mas é quase um dinheirinho simbólico que alguns agricultores recebem, é uma coisa muito pequena. Mas eu acredito que a gente vai evoluir nisso e é necessário que isso aconteça, porque esse serviço está sendo prestado para todos, né? Temos que continuar avançando nisso. Acho que o maior problema é realmente quem paga. Quem paga é isso. Agora, o senhor vê alguma outra forma de pagar pelos serviços ambientais que não seja, bom, valorar, saber quanto é que vale, mas, sei lá, de uma outra forma, até mesmo um ganho no produto, ou mesmo através de incentivos fiscais, diminuição de imposto, sei lá, alguma forma de compensar por esse patrimônio? Eu não queria ser simplista. Muita gente tem pensado nisso, não é? Tem tentado buscar caminhos, né? Mas sempre que você tem exemplos, são exemplos locais, entendeu? Exemplos locais ali, que tinha um contexto, que tinha um fundo, ou que tinha uma fundação, que alguém colocou um dinheiro, tal, e às vezes é só por um ano, por dois, né? Nós estamos longe ainda de encontrar uma solução, mas seria justo remunerar os produtores. Eu ainda insisto no que eu falei. O que eles fazem precisa ser conhecido. Acho que o seu programa aqui é uma ocasião. As pessoas nem conhecem isso. Não sabem que na terra privada do Brasil, não é, 6 milhões de produtores estão preservando um terço do território. Esse fato nem é conhecido, né? E agora precisa ser mais conhecido e depois talvez ser realmente reconhecido, talvez também, como você disse, por múltiplos mecanismos, né? Várias coisas que possam ser usadas nesse sentido. A própria perspectiva dos créditos de carbono, etc., pode talvez também alavancar algumas oportunidades para isso. Professor, agora no mês de setembro, quando a nossa entrevista vai ao ar, é celebrado o Dia da Amazônia, dia 5, e
É claro que o mundo inteiro fica de olho na Amazônia, a gente fica aqui nessa discussão e às vezes só olha para aquele território como um imenso potencial ecológico, hidrológico, mas ali vivem mais de cerca de 25 milhões de brasileiros. Qual é a sua visão? O que a gente poderia falar sobre a Amazônia? O senhor, por exemplo, que é pesquisador e tem estudado tanto aquela área, o que a gente poderia falar aí para quem nos assiste? Talvez a gente possa evocar três coisas de uma região que eu amo muito. Há 35 anos eu trabalho lá. Eu tenho um livro que já teve várias edições, se chama Quando o Amazonas Corria para o Pacífico, pela editora Voz, que conta essa história natural, biológica, humana e política da Amazônia. Né? E é verdade que o Amazonas já correu o outro lado há milhões de anos atrás. Né? Então, esse livro conta isso. É uma região que eu tenho, enfim, conheço todos os estados, já fui muitas vezes em vários estados, participei de expedições, etc. Eu não estou falando de São Paulo a partir de ideias ou de princípios, não é? Estou falando de uma realidade de pesquisa na Embrapa, coordenei muitos projetos, tenho interação com pesquisadores na Amazônia, etc. Primeiro, acho que as pessoas devem se lembrar nessa data sempre. Essa data é celebrada no 5 de setembro, foi celebrada porque foi nesse dia que Dom Pedro fez um decreto criando o estado do Grão-Pará. E essa atitude do imperador marcava já a importância de que a região assumisse seus destinos no sentido político, social, econômico, etc. Por isso, esse dia, em setembro. Isso vem lá de Dom Pedro, né? Agora, essa Amazônia, todos sabem que desde o início não era brasileira, não era portuguesa. Ela não era portuguesa, ela era espanhola de direito e de fato. Porque o Tratado de Tordesilhas, a linha de Tordesilhas, passa ali pertinho do Maranhão. Então, de direito, aquela região já era da Espanha. E de fato, porque os espanhóis foram os primeiros a chegarem lá, Vicente Pinzo, pelo menos duas expedições antes dos portugueses chegarem lá. Mas Portugal conseguiu, por uma série de iniciativas políticas, trabalhar para que essa região fosse realmente integrada ao Brasil. Isso acabou acontecendo definitivamente em 1750, no Tratado de Madrid. Então, essa Amazônia não caiu do céu assim no nosso colo. Não é que desde todo sempre ela estava aí desde a descoberta. É diferente de Minas Gerais, de São Paulo, de Goiás, do Nordeste. Não, essa região não era do Brasil. E mesmo para ajustar os seus limites, o Brasil ainda continuou disputando território, disputou território com os franceses na Guiana Francesa, disputou com os ingleses na Guiana Inglesa, teve com a Colômbia uma série de ajustes territoriais, o Acre com a Bolívia, etc. Então, é uma região que custou muito trabalho os nossos antepassados incorporá-la, não é, no território nacional. Isso nem sempre é invocado, dá a impressão que a Amazônia caiu do céu. Né? Agora, nós temos agora a responsabilidade de cuidar bem dessa região, não é? E cuidar das pessoas que estão lá. Como você disse, tem mais de 25 milhões de habitantes na Amazônia, são mais de 700 cidades na Amazônia. 700 cidades, certo? Que precisam comer, querem tomar leite, precisa de feijão, arroz, de frutas, de verduras, né? Então precisa existir na Amazônia uma agricultura, um mínimo de agricultura, no mínimo para atender a demanda dessa população. Porque se você imaginar que vai levar leite de São Paulo para lá, hortaliça para lá, é impensável, né? Então existe hoje na Amazônia 1 milhão de agricultores, pecuaristas, extrativistas, quer dizer, de unidades agrícolas, vamos dizer assim, 1 milhão espalhada por toda a Amazônia. É uma agricultura pouco significativa para o Brasil, para as exportações, é menos de 5% de tudo, né? De algodão, de arroz, de feijão, de laranja, de cana, é muito pouco. Mas ela é muito significativa para a população local, porque é ela que garante ajuda na alimentação, né? Na cesta básica mesmo, dos habitantes da Amazônia. A Amazônia não é vazia, ela é uma região amplamente ocupada, uma presença humana muito difundida, né? E essa presença humana garante a nossa presença lá, a nossa soberania, mas precisa também ter a nossa atenção, já que a Amazônia tem os piores índices e indicadores sociais do Brasil, em matéria de saneamento, de água potável, né, de IDH,
é uma situação bastante difícil. E é importante a gente, nessa conversa aqui, para quem está nos assistindo, saber exatamente que nós estamos falando de bioma amazônico, que tem uma diferença da Amazônia legal, que envolve outros biomas, né, professor? É verdade, às vezes se provoca até confusões, muitas vezes até de forma desejada, né, ao não definir claramente o limite da Amazônia, né? Quer dizer, uma coisa é a região norte, os governadores da região norte, a gente ouve falar na mídia, os governadores da região norte se reuniram para discutir a Amazônia. Bom, isso é uma coisa, é um limite geográfico. Outra coisa é a bacia amazônica, um outro limite geográfico. Existe a organização dos tratados dos países da bacia amazônica, né? Etc. A bacia amazônica é outra coisa. O Tocantins, o Araguaia não fazem parte da bacia amazônica, né? Então, é um outro recorte ainda. Existe esse que você evocou, que é o maior de todos, da Amazônia Legal, que é um critério tributário, um critério para incentivos fiscais, não tem nenhuma base geoeconômica, nada, mas ele é muito grande, porque ele pega todo o Mato Grosso e vai até metade do Maranhão, né? Então, ali acaba incluindo um terço do Pantanal, enfim, grande, inclui áreas de cerrado, locais muito diferentes. Agora, normalmente, os pesquisadores, e até a nossa legislação ambiental, tudo, ela trabalha por biomas. Então, a gente considera mesmo o bioma Amazônia, que é realmente uma delimitação que vai além da bacia amazônica, não é? Mas se limita, dizer, a esse conjunto de vegetações associados à floresta amazônica, mesmo se são formas, às vezes, não florestais. Isso aí representa quase metade do Brasil. 49% do Brasil representa o bioma Amazônia, né? O bioma Amazônia. Quando eu falava das cidades, quando você falou dessa população, tudo isso nós estamos realmente falando do bioma Amazônia. Tem estados que estão integralmente no bioma Amazônia, como Amapá, como Roraima, como Amazonas, como Acre, e outros que estão parcialmente no bioma Amazônia. Por exemplo, o Tocantins só tem um pedacinho do bioma Amazônia. Tem um pedacinho do Maranhão também, etc. Uma parte grande do norte, do Mato Grosso, estão dentro do bioma Amazônia. Agora, professor, voltando e falando um pouquinho sobre essa questão de olhar o Brasil, esse papel da Embrapa territorial de nos mostrar o que somos mesmo, o que temos em termos de riqueza, não só a cobertura vegetal, mas ali por baixo também. Eu vou tocar num tema aqui, a guerra da Rússia com a Ucrânia acabou abrindo uma janela, ao mesmo tempo escancarou um programa gigantesco nosso de dependência de insumos, mas ao mesmo tempo abriu a janela para a gente poder ver de que forma que a gente poderia solucionar parte do problema, ou ser menos dependentes de insumos. E aí vem os estudos também da Embrapa mostrando a imensa riqueza que o Brasil tem no subsolo, essa questão do potássio, por exemplo, que também está lá, tem no subsolo da Amazônia e a gente não consegue ir lá e retirar. Eu queria que o senhor fizesse algumas considerações. Foi criado um Plano Nacional de Fertilizantes. Qual tem sido o trabalho dos senhores para poder ajudar e também dar subsídios para o Congresso e para o governo na tentativa de diminuir essa dependência? A Embrapa, ela não é a minha unidade que fez isso, são outras unidades da Embrapa, a gente só colabora, não é? Mas ela agiu em duas linhas e está agindo. A primeira linha foi de racionalizar ao máximo o uso já atual dos fertilizantes. Existe muito fertilizante mal utilizado, utilizado em excesso, utilizado de forma inadequada, etc, etc. Eu não vou entrar em detalhe, mas a Embrapa criou uma caravana, e essa caravana com técnicos, etc, está visitando todo o Brasil e se reunindo com os produtores e ajudando, levando uma espécie de assistência técnica, orientação, focada na questão do fertilizante, para que eles sejam usados da melhor maneira possível. A gente acredita aí que isso pode representar um ganho de quase um quarto, né, a menos de necessidade de fertilizantes, se fossem usados de forma adequada. Nós estamos, inclusive, colocando adubos em terras que não precisam mais de adubos, que já têm adubo, já estão saturados em adubo, mas que não está disponível por uma razão, por outra, etc. Então, o primeiro eixo da Embrapa
bastante efetivo, com essa caravana viajando, apoiado pelo Ministério da Agricultura, pelo Ministro da Agricultura. Estamos andando em todo o Brasil e levando o que se tem de melhor para ajudar os agricultores a reduzir o custo, né, o gasto do fertilizante e terem bons resultados. Agora, por outro lado, nós temos que trazer alternativas, mais alternativas, nos fertilizantes. Então, tem todo o trabalho que é feito com pó de rocha, que está dando resultados muito interessantes em todo o Brasil. Tem os biocondicionadores de solo, uma espécie assim de probiótico para o solo, mas que tem um desdobramento em bactérias que tornam o fósforo mais solúvel para a planta. Tem tudo que são as bactérias e micro-organismos, são fixadores de nutrientes. O Brasil planta 40 milhões de hectares de soja, né? É uma área enorme, mas ele não usa nitrogênio, ele não usa ureia, porque toda semente já vem inoculada com um micro-organismo que vai se instalar nas raízes e que é capaz de tirar o nitrogênio do ar, o ar é 3/4 do ar que a gente respira é nitrogênio, e transformar em nitrato, que a planta pode utilizar. Essa fixação simbiótica do nitrogênio traz uma economia de muitos bilhões de reais para o Brasil todo ano. Nos Estados Unidos, a soja ela usa nitrogênio. Eles usam grandes quantidades de nitrogênio, tem problemas de poluição, do lençol freático, até também lá em Everglades, na Flórida, de eutrofização, tudo isso, porque eles usam. Então, a segunda estratégia é levar alternativas. Agora, essas alternativas também incluem explorar as jazidas brasileiras, né? Existe na Amazônia jazidas importantes, em outras regiões também. Está havendo um movimento, eu acho que bastante razoável, com todo o cuidado necessário para isso, mas muitos investidores, ao ver a dimensão e a oportunidade, como você disse, que isso representa, muitos estão investindo, tem projetos grandes aí, para que o Brasil produza até 12 milhões de toneladas de potássio, etc., fósforo. Então, o país tem reservas naturais e precisa superar. Realmente, grande parte está na Amazônia, e lá na Amazônia existe uma série de restrições ambientais, de cuidados, de povos indígenas. Tudo isso tem que ser feito, né? O problema, às vezes, é a falta de boa vontade, né? Mas havendo boa vontade, como diz lá no Evangelho, paz na terra pelos homens de boa vontade, né? Pelos homens, né? Havendo boa vontade, eu acho que a gente vai construir cada vez mais uma produção maior de fertilizantes no Brasil para a nossa agricultura. Eu vou aproveitar essa deixa do senhor, já que estamos chegando ao final do programa, o senhor falou paz na terra, e a gente sabe que a paz ela se dá principalmente com o alimento na mesa. Um termo que vem sendo muito usado é a segurança alimentar. O papel do Brasil, não só para nos alimentar, nós brasileiros, mas o mundo, né? Parece que tem aí metas bastante ambiciosas e também o Brasil precisa ser participante, player, nesse compromisso de levar comida para não só nós, mas também para boa parte do mundo, acho que 1 bilhão de pessoas. Com essa deixa, eu deixo o senhor para fazer as suas considerações finais. Eu vou falar uma coisa rápida antes, que nós temos boas notícias da Amazônia, né? O ano passado, houve uma redução nas queimadas, incêndios na Amazônia, de 26%. O ano passado. Reduziu 26% com relação ao ano anterior. E este ano, até o dia 15 de agosto, 1º de janeiro a 15 de agosto, a redução era de 14%. Quer dizer, no Brasil, nós tivemos uma redução de 15% de janeiro até 15 de agosto nas queimadas e incêndios, no país inteiro. Enquanto que na América do Sul cresceu 19%. Na Argentina, as queimadas cresceram 40% esse ano, 30% na Colômbia, na Venezuela. Nós temos reduzido nesses últimos 2 anos, isso tem sido pouco noticiado, talvez por ser uma notícia boa, né? Agora, essa agricultura brasileira, não a da Amazônia, mas a dos outros biomas brasileiros, hoje ela já alimenta mais de 1 bilhão de pessoas no mundo, não é? Porque ela produz grãos com qualidade e ela produz também com segurança e ela garante preços baixos. Não é só que a gente produz grandes quantidades. As pessoas às vezes não calculam, mas a gente produz 35, às vezes até mais, milhões de toneladas de açúcar. Isso é alimento. Nós somos o maior exportador de açúcar do mundo. Isso entra em macarrão, em bolo, em refrigerante, mundo afora.
não é só com grãos que nós estamos alimentando a humanidade. Nós exportamos, esse ano passado, mais de US$ 1 bilhão de frutas frescas, né? Vindas sobretudo do semiárido nordestino. Então, o Brasil, o ano passado, ele ampliou a exportação de 61 novos produtos para 30 países. Nós estamos exportando maçã para a Colômbia, para a Nicarágua, estamos exportando gergelim para o México, exportando gengibre no Egito, exportando genética bovina para o Vietnã, para o Iêmen. Então, além dessa grande produção de soja, milho, bovinos, que a gente ouve falar mais na mídia, nós estamos tecendo, não é, um tecido de relações, uma capilaridade das cooperativas que estão aprendendo a exportar, etc., para um grande número de produtos. Né? Um grande número de produtos, tanto que hoje a Tailândia é o parceiro comercial mais importante que a França no Brasil. Assim, o que você prefere deixar de ter relação? França ou Brasil? A França, porque a Tailândia para nós é fundamental. Então, essa agricultura vai continuar dando boas notícias do Brasil. É um pessoal que trabalha, não parou na pandemia e não vai parar. Por quê? Porque une tecnologia com empreendedorismo. Os agricultores brasileiros são empreendedores, não é? E, ao mesmo tempo, usam tecnologias que permitem ser sustentáveis e competitivos. Professor Evaristo de Miranda, professor doutor, pesquisador da Embrapa Territorial, muito obrigado pela sua participação aqui no Questão de Ordem. Eu também quero agradecer a você que acompanhou de casa essa entrevista desse que é um dos maiores mestres que temos no Brasil, há mais de 40 anos, dedicando a vida à empresa brasileira de pesquisa agropecuária. E eu encontro vocês no próximo programa. Até lá!